Olá, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui e hoje o tema é o amor concorda em oração. É o dia 37 de um total de 40, estamos rompendo, graças a Deus, e eu fico muito feliz porque o Senhor tem feito na minha casa, na sua casa. E eu quero aqui já lembrar, né, como todos os dias nós temos conversado sobre esse nosso propósito. O quanto tem sido difícil sabermos as nossas dificuldades, reconhecer as nossas limitações e olhar para nós e ver que existe tanto que nós podemos fazer. E diante desse fazer, também vai depender de muita renúncia da nossa parte. E aqui ele vai dizer, Mateus 18:19 vai dizer: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então veja, dois, você e seu cônjuge já deu o número suficiente para que Deus possa atender quando estiver em concordância. E isso para nós, essa prática da oração em conjunto, ela se torna muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos que outras pessoas escutem o que nós estamos orando. E principalmente quando nós nos julgamos, quando nós não estamos curada. Porque daí é aquele julgamento. Se eu estou orando e falando só de coisas boas, eu estou pensando, ele está falando, ele está vendo, ele está sabendo que eu não sou essa pessoa tão boa assim. Porque nós temos esses problemas. E é isso que nós precisamos quebrar. E o inimigo das nossas almas, que é aquele que não quer que nós avançamos, né? Aquele que não quer que nós cresçamos diante de Deus, ele vai mesmo tentar colocar esse tipo de pensamento em nós. Puxa, eu não posso olhar para o meu marido, orar junto com ele em voz alta, porque eu não quero que ele escute o que eu estou falando com Deus. Só que aí eu estou fazendo uma oração que não atinge o mesmo propósito, porque eu não estou dividindo com a minha outra metade. Imagina que eu vou orar, né? Pego meu rosto assim, esse ouvido pode escutar o que eu estou orando, que é a minha uma metade. Esse ouvido não pode escutar o que eu estou orando. Como que fica isso? E aí, quando a gente pensa dessa maneira, a gente pensa, não, mas isso é um absurdo. Eu não posso querer que um ouvido só escuta e o outro não. Porque eu quero. E se eu sou uma só carne com ele, então ele é a minha outra metade. Quando a gente coloca um exemplo desse, choca. E isso é complicado, porque muitas vezes nós temos dificuldade. Principalmente aquele dia que nós queremos orar, né, para fazer as nossas reclamações, as nossas lamúrias, o amargo do nosso coração. É lógico que aqui eu tenho certeza que o que o autor está dizendo não é para você fazer as suas orações individuais, não é essas orações que está falando aqui. São as orações no sentido do conjunto familiar mesmo. Orar pelas finanças, orar pela saúde, orar pelo trabalho, orar pela unidade no casamento. Essas coisas têm que ser oradas ali junto e elas são com efeitos melhores, porque Deus se agrada de ver o casal unido no mesmo propósito, porque ele nos uniu por causa do nosso propósito. Então aqui ele segue, né? O autor vai dizer assim: e se vocês dissessem para ele que orar junto é um ingrediente chave para a longevidade matrimonial e para o aumento da intimidade sexual, ele pensaria que você realmente estava exagerando. Então, o que acontece? Para muitos de nós, é isso que acontece. Quando você vai falar assim, porque orar junto faz bem, porque orar junto vai trazer intimidade, vai trazer... Exagero, não precisa disso. Muitas vezes é isso. Porque às vezes a pessoa se sente ridicularizada. Você quer ver uma coisa, por exemplo, um do casal, um de vocês, né, um de nós, errou. E aí vai para a oração, diz, mas nós vamos orar, Deus vai perdoar, porque isso, e a consequência está acontecendo. Aí aquele que, né, a pessoa que não errou, que, né, de fato, a pessoa que não agiu, mas errou também, porque é uma só carne, né, omitiu, fez alguma coisa que contribuiu. Se aquele começa a orar e pedir perdão, o outro automaticamente vai se ofender. Mas por que você está pedindo perdão se fui eu que fiz? Isso são coisas assim, difíceis de compartilhar. Porque às vezes aquele que fez, que praticou mesmo o ato, ele não tem capacidade na hora, ou ele não está pronto para começar a orar e exercer essa prática do perdão. E o outro está mais preparado, e o outro começa a orar e exercer. Ele não concorda, a gente já tem experiência disso,
conversando com pessoas. Comigo já aconteceu situações parecidas com essa, que oramos juntos e de repente assim a gente viu que a oração estava sendo conduzida para um outro tipo de sentimento, não um sentimento que agrada a Deus, porque tava soando como se na oração um estivesse acusando o outro. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado, porque às vezes a gente caminha para conquistar alguma coisa e quando tá lá na frente o inimigo vem, porque usa as fraquezas, usa as nossas limitações e começa a plantar a semente de discórdia ali, no processo que era para ser a coisa mais linda, que é o momento mais sagrado ali na questão da busca da intimidade com Deus, que gera intimidade no casal, que gera constância, que gera confiabilidade, que gera ali um amor natural, porque você tá ali, tá ouvindo a alma da pessoa clamando a Deus e permitindo que você faça parte disso. E isso é muito forte, é muito sério. Eu me lembro uma vez que eu orava sobre isso e eu orava a Deus e eu estava tentando ter uma comunicação com meu esposo e não estava conseguindo. E um dia eu orava a Deus assim, eu falei, Senhor, permita que Ele veja o meu coração. Mostre para Ele o meu coração. Porque se Ele vê como está o meu coração, Ele vai entender o que eu quero dizer. Então Ele vai vir falar comigo, então Ele vai me dar abertura para eu pôr para Ele o que eu estou pensando. E foi muito lindo o que aconteceu assim, mas foi uma batalha de uns 120 dias. Então assim, é guerra, minhas irmãs. Eu falo isso para vocês porque assim, é muito sério. Nas experiências que a gente passa, com as pessoas com a gente se relaciona, as histórias que a gente escuta, e os testemunhos, né? Só vence quem realmente vai para cima na fé, na oração, no jejum, que não desanima mesmo, que fala, não abro mão, porque eu sei que esse é o projeto de Deus para minha vida. Então aqui ele diz também, um parceiro de oração permanente por toda a vida. Quando você precisa de sabedoria para tomar certas decisões, você e o seu parceiro de oração podem buscar a Deus junto para achar a resposta. Então é juntos, não é aquilo assim, por exemplo, um tá orando para comprar casa, outro tá orando para comprar um carro. E aí entra em choque. Não resolve, porque aí não vai ser abençoado. Então se dá para comprar os dois, compra os dois. Se não dá, tem que entrar em acordo. Vamos orar pelo que primeiro? O que vamos priorizar? Vai colocando na mesa, vai colocando os pós e os contras, vai avaliando, até que um vai ter que ceder. E aí, quando Deus entra no negócio, Deus vai abrindo as portas. E já aconteceu situação assim de amigos, e comigo também já aconteceu isso, de nós estarmos orando por algo, e eu pensava que ia sair por um lado, o Marcelo pensava que ia sair por outro, e a gente começou a orar sobre isso, e no fim Deus contribuiu de uma maneira que aconteceram as duas coisas e nós nem percebemos. Quando nós vimos assim, puxa, como que deu certo? Nós estávamos assim. Como já aconteceu outras situações de livramento, em que ele estava pensando em uma coisa e eu não entrava em concordância, e eu falei, vamos orar, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa, e eu sei no meu coração que não é coisa da carne, picuinha minha, de achar que isso ou aquilo. Aí, e ele permitiu-se dar o tempo de oração. E aí, ele disse, então não vamos decidir agora, vamos aguardar. De repente as coisas caminhou por um outro lado, e ele disse, não, puxa, é verdade, ainda bem que nós paramos, pensamos, e ainda bem que a presença de Deus estava conosco, que nos ajudou. Então, assim, isso é muito sério. E já teve outras vezes também de Deus chegar e falar assim claramente comigo. Por exemplo, uma vez que nós orávamos juntos por uma situação, e eu até estava apressada para fazer, era um negócio, e eu falava pro Marcelo, amor, vamos, tal e tal. Ele dizia assim, não é hora e tal. E eu tava agarrada numa situação. E ele tava tranquilo, e eu já tava ficando meio desesperada já. E aí chegou um momento que Deus falou comigo, olha, eu não abri as portas ainda porque você tá olhando para aquele ângulo e não é isso que eu quero. E aí, nesse dia, eu ainda liguei pro meu irmão, e compartilhei assim com ele uma parte da história. E aí, assim, ele testificou no meu coração, ele disse assim, abre mão, por que você está pensando nisso e tal? E quando ele falou aquilo, meu sabe, parece que foi um destravar total. E aí eu abri mão e as coisas saíram assim, numa situação tão melhor. Então é isso, como nós já oramos outro dia sobre
saber com quem conversar, saber com quem a se abrir, com quem você vai colocar suas limitações, ter esses companheiros para você tirar conselho, se alguma coisa não está dando certo, para você se encaixar melhor na oração junto, para não permitir que às vezes palavras faladas na hora da oração pode gerar mágoa. Então, assim, o orar junto é bênção de Deus e nunca vai trazer prejuízo para você. Agora, a vigilância em relação a como orar quando você está em conjunto, para que essa oração não pareça uma acusação, isso é muito necessário. Porque é por isso que às vezes as pessoas não querem orar com a gente. Porque às vezes elas se sentem ameaçadas ou acusadas, ou às vezes elas começam a perceber que é muito julgamento. E aí o que acontece? Às vezes não é nem porque a pessoa que está orando quer julgar, mas é porque o estado emocional da outra pessoa é ruim. Então é esse sondar, como nós já estudamos aqui no Conheça o Seu Cônjuge. Sabe em que estado ele está, que situação ele está agora, para você saber como que você deve orar. Eu também costumo orar ao Senhor, falando, Espírito Santo, me ajude sobre o que eu posso orar hoje. Como o Senhor gostaria que eu orasse hoje? Qual é a área da minha vida que está precisando de mais atenção? E o Senhor vai sempre trazendo à memória aquilo que precisa ser lembrado. E aí aqui o autor traz também, concordar em oração é assim, mesmo em meio ao desentendimento, isso os conduz ao que realmente importa. Coloca vocês em um solo comum, face a face com o Pai. Restaura a harmonia em meio à contenda. Nossa, só por isso já era o suficiente para nós pensarmos em orar juntos, né? Para nós pensarmos em criar uma proposta. A discórdia que surge de vários problemas pode afastar a igreja da sua missão e interromper o livre fluir da adoração e da unidade. Por vezes, líderes cristãos percebem que está acontecendo, acabam com discussões e chamam o povo de Deus para orar. Então, o que acontece aqui? Todas as vezes que a gente percebe que a coisa não tá boa, aí a gente corre para cima para orar. Mas é como até teve um vídeo que estava passando, circulando essa semana sobre a questão da oração, que muitas vezes Deus não permite que nós recebamos a nossa bênção, porque Ele sabe que nós só sabemos buscar a Ele quando estamos na prova. E aí, então, Deus não pode permitir que nós ficamos o tempo inteiro em coisas boas, porque se nós estamos em coisas boas, nós esquecemos dele. Olha que situação. Então, assim, ó, a oração é um privilégio a ser curtido em uma base diária consistente. Quando você sabe que o tempo de oração lhe espera antes de dormir, ela mudará a maneira como você passa suas noites. Mesmo se as orações de vocês forem frequentemente curtas e objetivas, isso se tornará um compromisso permanente de manter Deus no centro de tudo em sua vida. Então, esse momento aqui não deve abrir mão. Você não deve abrir mão. Mas tenha em mente que Deus deseja que você se envolva com Ele. De fato, Ele lhes convida e fará você crescer à medida que levar isso a sério e superar as vezes que você não sabe o que dizer. Sabe quando aquelas perguntas que você não tem resposta, aquelas perguntas que você tem buscado há uma vida toda, e parece que quanto mais você questiona, mais difícil fica de encontrar a resposta. E é isso que hoje a palavra de Deus está nos falando. Procurem, ontem nós estudamos sobre a palavra e nós estamos entendendo que sem a palavra nós não vamos conseguir avançar. Mas como a palavra que traz a presença de Deus, que traz luz, que traz a abundância do Espírito Santo em nós, nós vamos romper com todos os obstáculos que estiverem diante de nós. Em nome de Jesus, meninas, eu creio nisso e eu quero que você fique firme, que você permaneça e prevaleça, sendo perseverante dentro da tua casa, orando pelo teu esposo, orando pelos teus filhos, cuidando de tudo aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, porque Ele é bom e a misericórdia dele não acaba, ela não tem fim. Ela está assim, ela superabunda aqueles que buscam e aqueles que procuram. Eu oro pela minha casa e peço para que você, quando estiver orando pela tua casa, interceda pela minha, porque eu realmente preciso de ajuda do Senhor. Todos os dias eu dependo da graça dele. E eu daqui estou intercedendo por vocês, para que vocês sejam fortes, corajosas e perseverantes dentro do lar de vocês. Amém?